Olá, você está conosco em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, uma parceria do Movimento Voto Consciente com a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente eu, Humberto Dantas, diretor do Voto Consciente, na companhia de Roberto Lamari, presidente da ABEL, trazemos uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas, espalhadas pelos municípios, pelos estados e no Congresso Nacional. Pessoal, é isso mesmo. Os legislativos têm escolas e elas educam para democracia. E como o Voto Consciente e a Abel defendem que educação política é democracia, vamos conhecer quem faz acontecer. Antes da gente iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados, eles vão ao ar às segundas-feiras à tarde no portal do Congresso em Foco, nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify, pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. E também vamos ao ar semanalmente em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Roberto Eduardo. Olá, Mari. Tá bem, meu filho? Tudo jóia, querido? Tudo tranquilo, né? Chique. Agora com tema, né? Tudo tranquilo, graças a Deus, tudo bem. E hoje nós estamos com uma pessoa que, para quem está nos assistindo, vai imaginar, ela está doente. Não, ela não está doente. Ela está só com frio que está chegando aqui em São Paulo, porque ela está longe. É a Marisol, que é lá de Caxias do Sul. Tudo bem, Marisol? Lamari, que alegria, Humberto, que alegria, coisa boa estar com vocês. Eu entrei aqui, ó, nesse lugar fechado, nessa sala, para a gente poder conversar e pensei, vou tirar um pouco de casaco, roupa, disse, não, deixa eu contar para eles como é que está aqui, o Rio Grande do Sul está geladinho, hoje amanheceu aqui com 3 graus, assim, agora deve estar uns Olha, que 7, 8, delícia. e é mais ou menos por aí, né, o nosso friozinho daqui. Mas o coração está quente e agora ainda mais quente, podendo conversar um pouco com vocês e falar desse assunto que tem todo o meu coração, que é essa nossa educação cidadã, que é essa preocupação com os nossos jovens, com cidadania, prepará-los para esse mundão que a gente sabe que é tão importante para descobrir coisas novas e para entender o seu papel na sociedade. 3 graus é o famoso 1 grau para cada um e nada mais, né, bicho? Não, e o Que pior é que, assim, rolê! nessa hora dos 3 graus, Humberto, estava saindo de casa para fazer o tal do funcional, aquele, né, para cuidar um pouquinho da Ó, Sei. prática da atividade física às 6h30 da manhã. Olha, coragem, surpreendente. coragem. Olá, Mari, funcional às 6h30 com 3 graus é bem desfuncional, né? Pelo amor de Isso Deus, o negócio mostra que desse. ela é Levarei para disciplinada. terapia essa fala, hein? Levarei Diz- para terapia. Boa, Desfuncional boa. total. Marisol, diz uma coisa, eu acho que essa forma de você nos saudar aqui demonstra já por onde vocês têm caminhado no que diz respeito à educação política, à educação legislativa, ao próprio trabalho dos parlamentos locais, das escolas do parlamento. O que você destacaria para nós como o grande trabalho com os jovens, principalmente, no que diz respeito aí à consolidação da democracia, ao ensino da política, de uma maneira obviamente responsável, democrática, mas por onde você nos levaria nesse sentido? Eu preciso só antes contar para vocês que eu sou, assim, na política, né? Muito Uhum. estreante, essa é a minha primeira legislatura, mas a minha formação vem da educação, eu sou professora no ensino médio, no meu tempo, segundo grau, né, no magistério. Depois disso, jornalista. Então, por 20 anos praticamente, trabalhando em TV e rádio. Então, isso tudo me trouxe para o entendimento de que a gente precisa saber conversar com as pessoas, né? Que o conhecimento em si é absolutamente importante, sem dúvida nenhuma, mas que ele precisa ser transmitido, ele precisa chegar. Então, quando eu assumi, como vereadora em Caxias do Sul, eu descobri efetivamente a nossa escola do Legislativo. E mais do que isso, a partir dela eu descobri a ABEL, né, a nossa Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas, e aí sim esse
mundo se abriu muito para mim, assim, para o entendimento de tudo que eu precisava. Então, essa rede que a gente tem de escolas do Legislativo é que nos conecta, que nos dá ideias, que nos leva para outros lugares e para conseguir compreender como fazer isso, que era a minha grande vontade, aproximar o Legislativo e a comunidade, e a gente sabe que vai muito pelo foco, obviamente, abrindo as portas, né, da Casa Legislativa para todo mundo, mas com esse foco também nas nossas crianças e adolescentes, para que eles já cheguem sabendo, né? Para que entendam que a política não é só essa do fazer a cara feia, que a gente faz sempre, ou que a gente acha que é o que não faz nada, enfim, para conseguir compreender a importância disso tudo. Então, na Câmara de Caxias, e aí assim, né? Entrei naquele primeiro ano pandêmico, e a gente faz o quê? Então, era muito difícil e foi sensacional a gente ter possibilidade de trocar experiências, porque era mais ou menos isso. Se a gente não pode recebê-los na nossa casa, como é que a gente faz para chegar até eles, né? Então, pela experiência de jornalista, a gente saiu fazendo vídeos, mostrando a casa como se fosse uma visita, né? Como se eles estivessem visitando, e começamos a levar isso para as escolas, para que a gente pudesse fazer esse trabalho mais online. E aí, um ano seguinte já era um ano eleitoral, então a gente já trabalhou com um projeto muito com vídeos curtos, não só para a gurizada, mas também para os presidentes de associações de moradores, né? Líderes comunitários de maneira geral, entidades, sindicatos, enfim, levando vídeos curtos com orientações específicas sobre política. O que é democracia, qual a importância da participação das mulheres na política, uma série de questões, foram muitos vídeos, a gente fez muitos módulos do que a gente chamou do projeto Nosso Voto, Nossa Voz, que já veio inspirado de uma galera bem mais ou menos aí de Itapevi, né? Bem, mas mentira. Uma galera sensacional que vinha trabalhando e que tem uma outra estrutura que é muito maior do que a nossa aqui, né? E de história muito maior do que a nossa. Mas a gente conseguiu chegar a muita gente assim com essa informação. Então, eu vou sempre defender e destacar que essa questão da educação cidadã é essencial e ela se faz assim, com a gente encontrando formas de traduzir, de explicar o que é o nosso trabalho, para que as pessoas tenham vontade não só de conhecer um pouco mais, mas quem sabe daqui a pouco de participar mais efetivamente, né? Não só como eleitor, mas quem sabe como candidato, como alguma assessoria, como alguém que acompanha de verdade. A gente tem feito bastante nesse sentido. Só te perguntar, a escola de Caxias, ela tem já quanto tempo? Agora você ficou como lá diretora ou coordenadora, não sei como é que chama, mas Diretor, já. Diretor, você Diretor. ficou como diretora lá e depois agora saiu, é presidente da Câmara, mas e a escola continua, ela tá bem, tá com as suas atividades e ela já existia Continua. antes, né? E já existia ela, Maria, a gente tem aqui, ela tem mais de 10 anos, mas claro que ela iniciou muito com a lei, né? Mas não Uhum. tão efetiva assim. E a gente tem uma certa dificuldade que a gente vê nos nossos encontros, que outros lugares, outras casas também enfrentam, né? Outros legislativos, que é um pouco de falta de estrutura ainda. A gente não conseguiu, apesar de todos os esforços, ter uma estrutura específica da escola. Então, hoje aqui ela tem o diretor, né? No meu caso ali, a diretora, que é um vereador ou uma vereadora da casa, indicado pela mesa, e voluntários da escola, assim, a turma da comunicação, sem dúvida, né? Alguns Uhum. servidores que têm esse interesse maior. E aí a gente vai criando projetos e agregando algumas pessoas, até assessorias de vereadores que têm interesse naquela pauta, enfim. Então, alguns programas que são mais institucionais, que a gente faz e realiza todos os anos, é o nosso vereador por um dia, né? Que muitos chamam de vereador mirim, enfim, em alguns lugares. E que a gente vai criando momentos diferentes, assim, ao longo de cada ano, a gente vai acrescentando alguma coisa. Essa semana a gente teve, por exemplo, dentro do Vereador por um Dia, o vereador sombra, né? Então, aqueles alunos que já foram escolhidos dentro das suas escolas e que terão a sua sessão simulada mais lá para o fim do ano, né? Outubro, novembro, a Uhum. gente sempre faz em outubro, mas esse ano, pela questão das eleições, tem algumas mudanças. Mas aquele estudante veio para a Câmara e aí passou uma parte do dia, assim, um turno inteiro com o vereador,
para entender bem, assim, acompanhando a sessão, entendendo como vota, conversando com os assessores também, para compreender como é que faz um projeto de lei, como é que ele anda, né? Que caminho ele faz dentro da casa, onde ele chega, por onde ele sai, como uma ideia se transforma num projeto, isso tudo. Então, a gente tem feito todos os anos, desde o início, o Vereador por um Dia. Existe o projeto Media, que é mais que esse é para o 5º ao 9º ano, né? A gente está falando aí de ensino fundamental. Depois tem o Media, que é para os alunos do ensino médio, e a gente tem o Jovem Parlamentar, que é quando a gente traz os estudantes universitários também. E aí, para outros momentos, né? Para palestras, para outras atividades nos gabinetes. Então, a cada ano, conforme a vontade, conforme o entendimento, né, do diretor e dos voluntários da escola, esses projetos vão sendo criados. E junto com eles, a gente vai pensando em outras pautas, que eu acho que esse também é muito o objetivo da escola, é pensar em pautas que estão que existe a necessidade da gente trabalhar, né? Então, o ano passado nós fizemos, e esse também tem o meu total coração, assim, porque ele foi incrível, que o ano passado a gente fez o Maria nas Escolas. Então, a gente usou material maravilhoso, por isso que eu digo que a Abel é sensacional, porque ela nos une, e a gente usou aquele material maravilhoso feito pela escola lá de Pouso Alegre, né? Então, a gente reuniu aquele material do Maria da Penha em Miúdos, que é uma revista, para quem não conhece, ainda tem que conhecer. Ele é um livro em quadrinhos, assim, com uma literatura Viva Madu, né? Com uma literatura assim, infanto-juvenil, juvenil, e que fala sobre a Lei Maria da Penha, que agora completou aí nos últimos dias, né, a sua maioridade, seus 18 anos. E aí a gente levou estudantes do 9º ano, as escolas interessadas se inscreveram e foram muitas. A gente está falando de Caxias do Sul, né? Uma cidade que tem 500 mil habitantes, que tem uma rede só municipal com mais de 40 mil alunos, né? Então, a gente foi convidando as escolas que tivessem esse interesse, muitas se inscreveram e as turmas do 9º ano foram para a Câmara, receberam os seus livros que a gente comprou, né, editados pela Gráfica do Senado, e aí recebiam o seu livro e com ele, durante uma tarde inteira ou uma manhã inteira, a gente fez uma série de dinâmicas, assim, de teatro, música, a dramatização de toda a história, né, em quadrinhos. Foi sensacional e a gente reuniu aí mais de 900 estudantes, que era o que cabia no nosso abraço, né? Porque também não dá para a gente querer abraçar mais do que a gente consegue alcançar. Que bacana, que bacana. Agora, Marisol, se a gente pensar, a gente está falando de uma cidade, como você bem disse, né, de 500 mil de habitantes, a gente tem, salvo engano da minha parte, aí 23 vereadores, mais ou menos isso, é isso? 23, somos 23. E 10 anos de escola. A escola, em alguma medida, tem como um de seus principais desafios fazer os jovens, por exemplo, nesses exemplos que você trouxe, acreditar mais na política, se aproximar mais da política, se interessar mais pela política. Existe algum caso que você se lembre, assim, de jovens que passaram por essas iniciações políticas, democráticas dentro da Câmara Municipal, que eventualmente tenham aparecido depois como candidatos, ou projetos que eles tenham trazido que vocês, como vereadores, tenham, né, de alguma maneira transformado em lei, ou pelo menos discutido para que fosse efetivado? Tem algum caso concreto, assim, de ou candidatura ou matéria legislativa que você se lembre, assim? Gente, deixa eu só começar explicando que nós não falamos sobre isso antes, tá? Tá sendo absolutamente no improviso. A gente tem vários mas isso é projetos que é que legal. viraram, né? Que viraram projetos oficiais, que os vereadores se adonaram deles, assim, dizem, vem cá, vamos conversar aqui. Isso aqui a gente tem que mudar, isso aqui é desse jeito, mas acabaram sendo transformados, mas mais do que isso, só para ter uma ideia, nós temos nesta legislatura, nos 23, nós temos 3 vereadores que passaram pelo Vereador por um Dia. Um Não. deles... O Humberto faz essa pergunta e tem 3 vereadores. Isso aí foi combinado. Nada, né, Tô Humberto? ligado, Nada, dizia mas que eu eu liguei para adorei, já estava aqui Marisol rindo, ontem, né? eu já estava aqui quase querendo responder antes, assim. Sim, 3 vereadores, 2 são dos vereadores mais jovens da casa, assim, Que e legal. passaram pelo... Acho que os 3 são dos vereadores mais jovens da casa, um deles, inclusive, hoje é deputado federal,
também passou aí pelo projeto, né? E muitos, assim, eu como professora, por exemplo, que já fui prof da rede municipal e tenho uma colega que também foi professora, a gente também acompanhou, né, em alguns momentos, os estudantes nas visitas à Câmara, isso antes, né? E também a outra prof já foi a prof orientadora mesmo do vereador por um dia na escola dela. Então, a gente tem um envolvimento, sim, porque a gente acredita efetivamente nisso e vê que ele acontece, né? E essa é a nossa vontade, assim, que cada vez mais a gente tenha essa relação, né? Essa quebra do conceito que vira o pré-conceito em relação à política. A gente tem feito isso acontecer, assim, e fica muito feliz quando também vê que as pessoas valorizam. Porque o vereador por um dia, claro, ele é diferente em cada lugar, né? A gente aqui abre as inscrições dele lá por abril, a gente avisa as escolas, ele é aberto para escolas da rede pública e particular. Então, se manda lá um recadinho e aí abre as 23 vagas, justamente para que tenha o mesmo número de vereadores. E é meio que por ordem, assim, né, de quem se inscreve primeiro. É uma loucura, tem gente que se inscreve no primeiro minuto do dia. Está falando daquela meia-noite e um, né, também conhecido como. No primeiro minuto já está mandando e-mail, porque tem muita vontade da escola participar. Tem escolas aqui que aí fica depois a escola de definir o seu aluno entre o quinto e o nono. E no ano passado, quando eu participei mais efetivamente do processo, a gente conseguiu, inclusive, que a Justiça Eleitoral cedesse urnas eletrônicas, para, né, aquelas da simulação, para que nós levássemos as escolas que tinham interesse em fazer a eleição. Porque a gente também não obriga, né, a escola, a gente conversa com os professores, mas cada um faz as suas escolhas da forma que achar melhor. E muitas fazem com eleição, entre turmas, com grupos definidos, com propostas, eles oferecem, eles sugerem, eles fazem material de campanha. E aí a gente levou urna eletrônica, assim, em várias escolas. E aí, para prof, assim, né, como já fui, era emocionante, assim, tu vê eles saírem daquele momento da urna, ó, me arrepiei, não é frio, mas também, talvez, e sair, assim, ele dizer, sabe, os adolescentes dizendo, meu Deus, eu nunca imaginei votar, que demais, que legal que é, sabe, assim, essa preocupação. E eles na fila esperando e pensando, não, eu vou votar nesse, mas não naquele, ou ainda indecisos, e a gente fica ali conversando, sabe, mas por quê? Pensou bem? Como é que é a tua escolha? O que que levou em conta? Isso tudo, né, tem um significado que é muito além, né? É muito além. E as escolas, elas têm essa consciência, tanto que a procura é sempre muito maior que o número de vagas, e a gente, se pudesse, faria muito mais, inclusive. Que legal. Mas só você é uma parlamentar hoje, Incrível. presidente da Câmara, né? Então, eu queria perguntar, você acredita que a escola, agora no futuro, assim, ela pode contribuir na construção de políticas públicas? Porque muitas escolas que eu vejo no Brasil, inclusive aqui o ILP em São Paulo, ele tem essa característica de construção de políticas públicas, né? Tanto é que ele é ligado diretamente ao setor de comissões. Então, a escola dá um auxílio ao parlamentar. Então, se o parlamentar tem lá uma ideia de meio ambiente, olha, escola, precisamos discutir melhor esse projeto. Então, traz um profissional de meio ambiente aqui e tal, e aí faz uma discussão em cima. Você acredita que a escola também pode ter esse papel? Hoje, você aí como uma gestora, na verdade, né? Ela não é. Essa é uma questão que é fácil de responder, no sentido de que, sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que ela é. A forma como ela é pensada é justamente para isso, né? Para que possa ser esse suporte para a casa, né? Não só Uhum. para essas ações que fazem essa ligação, mas também internamente. E a gente buscava ser essa referência mesmo, assim, né? E busca ainda, mas só falo porque não estou na direção nesse momento. Mas a gente sempre buscou muito essa ligação, assim, com os parlamentares. O que eu sinto é que a gente precisa, e essa é uma discussão muito grande que a gente tem feito, é que precisa estruturar melhor, né? No mínimo,
que a gente tenha um profissional, e obviamente que esse ano, um ano eleitoral, a gente não pode aqui estar movimentando a questão de um concurso público, por exemplo, né? Não tem essa possibilidade dentro de legislação e alguns cuidados que também a gente precisa ter, mas a gente tem esse foco em buscar que tenha pelo menos uma pessoa especificamente para poder fazer essa ligação, né? Porque quando a gente fala aqui na Câmara, é isso, assim, a gente tem o vereador. Então, nós ficamos muito reféns do vereador, que é o diretor. Então, isso é relato de quem já está na escola há mais tempo, que diz, poxa, teve um ano que a gente queria fazer, e aí a gente descontinuou, porque quem estava à frente tinha uma preocupação maior, sei lá, com o seu mandato, com o seu trabalho, Exato. enfim, acabou não assumindo efetivamente. Então, a gente não pode ficar necessariamente ligada à questão política. A gente precisa, obviamente, ter isso. Nós estamos numa casa legislativa, a gente precisa ter essa força, né, política para as decisões, mas não pode ser só isso. Então, acho que sim, tenho certeza absoluta de que de que as escolas precisam fortalecer esse trabalho, mas a gente precisa de mais estrutura. A gente tem discutido um pouco isso, porque pelo menos um servidor nós deveríamos ter focado nessas questões, na escola. porque senão não dá para a gente fazer tudo o que quer, porque é muita tarefa para pouco braço. E olha, eu estou falando ainda assim de um município grande, né? Então, quando a gente pensa nas cidades pequenininhas, que às vezes tem 3 servidores, nós temos, eu já falei isso, assustei todo mundo, viu, Humberto? No último congresso que eu fui, que não foi, no último encontro que não foi Brasília, né? Eu queria muito ter participado, mas a gente estava num momento absurdamente crítico e é de conhecimento de todos aqui no Rio Grande do Sul, e como presidente da Câmara vinha participando efetivamente das nossas reuniões diárias de gabinete de crise, enfim, então eu não consegui participar, mas no anterior, no momento em que eu apresentava um dos nossos projetos aqui, eu disse, olha, gente, a nossa Câmara tem 32 servidores efetivos. E alguém me disse, na escola? Eu disse, não, na Não, Câmara. Na Câmara. É sobre isso que nós estamos falando, né? Então, assim, a gente tem muita vontade, mas aí falta um pouco, porque a escola hoje, ela vira a referência, ela tem que ser, e eu adoro, eu faço ser mesmo, a referência na Câmara, mas ela é uma referência para tudo, ela é uma referência também para os vereadores, nessa questão muito mais parlamentar. Bom, nós temos um projeto, é isso, pensando em alguma coisa assim, é a escola que tem que contribuir. Agora, como é que o colega vereador vai pedir para um vereador, que talvez seja até, né, oposto, assim, de oposição a ele, uma ideia, uma sugestão, e não funciona dessa forma, né? E a gente também acaba servindo como uma questão estrutural. Eu sempre digo, quando a gente entra, e estreantes como eu entrei nessa legislatura, a gente não faz nem ideia do funcionamento da casa, né? Vamos lá, que eu sou uma pessoa que estuda bastante antes de entrar nas broncas, assim. Mas mesmo assim, quando eu entrei, série de coisas, né? O regimento eu sabia todo, mas não na prática, né? Então, como é que tu faz isso, assim? Precisa ter alguém que é esse suporte. E acaba sendo também uma função da escola. Mas aí é muita coisa para a gente conseguir administrar, né? Então, não é tão simples. E aí, para mim, aqui, hoje, como presidente da Câmara, é uma das nossas lutas, mas a gente tem um ano, né? E um ano que é um ano eleitoral é um ano que fica meio ano, né? Então, a gente está, não é uma desculpa, a gente está fazendo todos os esforços para mexer, porque eu sei da importância, aprendi demais com essa turma e fico encantada cada vez que eu vejo cada iniciativa, assim, que a gente percebe que é aí que está a esperança da gente realmente conseguir construir uma sociedade muito, muito melhor, conscientemente buscando o melhor, né? Mas, Marisol, nessa sua fala a gente percebe o papel legitimador de uma escola do parlamento em relação ao próprio parlamento. Porque parte expressiva das pessoas reclama dos parlamentos de formas muito pouco associadas ao que a própria democracia preconiza para justificar a existência dos parlamentos. Que eles atrapalham, que eles retardam a tomada de decisão, que eles alongam o processo, que eles têm muita gente empregada, que eles são caros. E não é exatamente assim. Inclusive, se eu não estiver enganado, né, tendo Caxias do Sul 500.000 de habitantes, a Câmara já podia ter, inclusive, 25 vereadores, né? 25. E tem 23.
E esse debate é um debate tão raso, e não estou dizendo que seja o caso de Caxias, estou dizendo de todos os casos que a gente conhece no Brasil. Quando você fala assim, olha, vamos aumentar 2 vereadores, o pessoal vem o delírio negativo, dizendo que é um absurdo, que não pode. Quer dizer, Uhum. que desafio é esse que a gente tem a partir da escola de efetivamente legitimar o parlamento? E eu gosto de É. fazer essa pergunta porque tem muito vereador que não gosta de escola, né? Eu como diretor-presidente do Movimento Voto Consciente, nós recebemos há muitos anos atrás uma carta dizendo assim: quem são vocês para bisbilhotarem os negócios alheios? Se referindo ao fato de que o voto consciente acompanhava os trabalhos da Câmara Municipal de São Paulo. Negócio alheio é o poder legislativo, que é a casa do Nosso, povo. Quer dizer, então, é, como é que a escola é ou pode servir de legitimadora do legislativo perante a cidadania, a sociedade, enfim? eu, assim, concordo com todas as palavras e me preocupo sempre quando a gente ouve isso, porque eu ouço, sei lá, muitas vezes até de colegas, mas as pessoas dizem que a gente não trabalha, as pessoas dizem que a gente tem não sei o quê. E aí eu acho que, bom, vamos lá, começamos pela nossa função. A gente está aqui para dizer que não é, né? A gente está aqui para mostrar que não é. Então, eu acho que essa é uma forma. Por isso que eu falo muito, assim, eu acredito muito na questão da educação para a gente quebrar esse tipo de conceito que é um absurdo, em todos os sentidos, né? A gente precisa fazer com que essa gurizada vá lá e entenda o que a gente está fazendo lá, né? Que entenda quais são os nossos dias de sessão, por exemplo, né? As sessões ordinárias, quando a gente está lá efetivamente votando. E como é que a gente vota? A gente não chegou lá e, é um projeto tal. Não, de onde é que veio isso? E eu não posso fazer tal projeto ou outra coisa. O que que é o executivo? Quem é que executa? Quem é que legisla? Essas coisas todas. Gente, eu digo sempre assim, aqui a gente tem em Caxias, a prefeitura fica do ladinho da Câmara, né? No mesmo espaço, assim. Eu canso, ainda não tanto, mas eu canso, mas eu insisto. Mas assim, de encontrar as pessoas e as pessoas me dizerem, e aí, como é que tá lá na prefeitura? Afinal de contas, o vereador é funcionário do prefeito, como dizem, né? Isso, teu É, o chefe meu falou que chefe, o não sei o teu quê. chefe. Oi, né? Eu digo, gente, eu não sei como é que tá lá, não faz tempo que eu não vou. Apesar de ser do lado da Câmara, eu não vou todo dia. Aí você E assim, falou isso, daí já vou achar. Essa daí então não vai lá. não Nossa, trabalha, querida, né? trabalha. Ela nem sabe direito lá onde é que tá. Então é uma loucura, assim, mas eu acho que é isso. A gente precisa informar. Ele vai cansar, mas a gente vai ter que lembrar sempre. E eu entendo a escola com esse papel fundamental de semear mesmo isso, né? A gente tem que começar do comecinho, a gente tem que falar, a gente tem que insistir. Gente, quando a gente fez o ano passado, a gente conseguiu fazer o jovem parlamentar, então levou estudantes e que também prepararam numa disciplina específica alguma sugestão, assim, alguma minuta de PL para nos apresentar lá e foram para a tribuna e tal. Uma noite só. Eles tiveram algum tempo no semestre para isso e foram lá apresentar. Eu ouvi deles, eu perguntei, obviamente, assim, quem já esteve aqui na Câmara? 2 Meu Deus. dos Meu. 23. 2. E algumas dessas ideias, né, de projetos de lei absolutamente inconstitucionais, e eu estou falando que eram estudantes, para lembrar meu início aqui da fala, estudantes de direito. Direito. Então, é uma crítica, claro que eu estou fazendo uma crítica, mas eu estou dizendo que, bom, pelo menos esses 23 agora já sabem. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Exatamente. Eu acho que essa é a função da escola, né? Eu, como jornalista, a gente costumava muito dizer isso todos os dias. Gente, óbvio, só é óbvio para ti. O óbvio tem que ser dito, a gente precisa repetir. A gente vai cansar de falar, mas a gente vai cansado mesmo, vai continuar falando. Porque a gente precisa que as pessoas compreendam. E aí eu acho que ter um núcleo dentro maior, menor, eu gostaria que fosse maior, mas por menor que seja a estrutura, ela é para isto. E Muito legal. aí começa esse convencimento, como tu mesmo disseste, né, Humberto, começa dentro de casa mesmo, né? Os próprios Uhum. colegas vereadores têm que ter essa compreensão
do que é a escola, para que ela serve. Ela não é um espaço para o vereador aparecer, o vereador presidente, ou para. Não é isso. Ela é um espaço para todo mundo, a gente tem que construir, né? Então, tem questões assim que a gente conseguiu fazer, por exemplo, que aqui as nossas autarquias, né, da Companhia de Desenvolvimento, a Companhia de Água e Esgoto, eles têm uma necessidade, né? Eu vou falar de uma forma muito simples e didática, não corretinha, tá? Mas só para vocês entenderem, quem está nos ouvindo, né? Porque vocês sabem disso. Mas precisa ter uma atualização anual sobre uma série de assuntos, né? E aí eles buscavam esses cursos, o como fazer essa atualização, precisa estar lá registrado. E aí alguém um dia questionou e disse, mas por que não pela Escola do Legislativo? E se a gente fizesse esse encontro de gestores públicos municipais e oferecesse pela escola? A gente consegue fazer algumas parcerias importantes, assim. Então, ter essas possibilidades, né? A escola ser essa referência quando alguém vem te buscar. Bom, eu preciso falar sobre, preciso atualizar os meus sobre, sei lá, compliance, ESG, não sei o quê. Não dá para ser por ali, não dá para ser. Então, a gente vai buscando essas possibilidades e chegando mais perto. Muito legal, muito legal. Palmeira, eu tenho certeza que você tem mais várias perguntas, eu também Eu tenho, sabia que mas, você né? ia fazer isso. Sabia, sabia. É, então eu já vou emendar, Lamari, algo que lhe peço toda semana, de Muito forma muito bem. carinhosa, de forma muito bacana. Lamari, me dá aquele abraço. Hoje vou ficar no Rio Grande do Sul. Eu acho que eu já Ó, dei, acho que eu já dei um abraço, mas vou repetir o abraço repete o a uma abraço. figura que a Marisol também conhece, é sensacional, é o Ricardo Simas, de Novo Hamburgo, né? Figuraça. É uma Uruguaiana. desculpa, o que que eu falei? Novo Hamburgo Novo é a Hamburgo. nossa Ah, amiga não, 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 Carol. não, não, eu vou Não, não é chegar em Novo Carol. Hamburgo, desculpa, Uruguaiana. Uruguaiana, Ricardo É Simas, Carol? Uruguaiana, e eu vou falar da Maria Carolina Maria. Carol, que Carol. é também um beijo para ela, que é de Novo Uma Hamburgo, da referência. escola, da escola de Novo Hamburgo, que também é uma referência. Então, dois abraços. Ricardo Simas, de Uruguaiana, e a Maria Carolina Carol, lá de Novo Hamburgo. Marisol, você tem Queria abraçar igual junto, espaço. Humberto. Posso abraçar essa gente junto? Que coisa mais linda. Não, Esses espaço abraços do foram abraço. sensacionais, né? Gente, Agora, assim, ó, para quem não conhece o Rio Grande do Sul, quando tiver um tempinho, abre aí o mapa, dá só uma olhadinha onde é Uruguaiana. é É lá. longe pra caramba de tudo. E eu vou dizer para vocês, o Simas está em todas. Quando eu Bom, falo que a nossa escola do Legislativo nessa cidade de 500.000 de habitantes é uma escola com pouca estrutura, e aí eu penso que ele está lá em Uruguaiana, batalhando há tanto tempo, com tanta força, com tanto vigor, participando tanto, 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 eu me recolho e, ó, vamos É. trabalhar, porque não tem sentido a gente está aqui com acesso, não nesse momento, né? Sem aeroporto em Porto Alegre, a gente está servindo aqui de corredor humanitário, mas enfim, a gente está aqui muito perto de Porto Alegre, 2 horinhas, está aqui pertinho de tudo, região das Hortênsias, a gente consegue fazer isso no estado. E o Simas lá de Uruguaiana está sempre envolvido e ele ensina tanto, né? Ele é sensacional. E a Carol, bom, essas mulheres vão tomar conta, só preciso Então dizer. os seus abraços virtuais foram igual aos meus. Pode, se puder, eu vou adorar. já foi. O meu abraço, eu vou repetir o do Simas, da Carol também. A Carol é muito gente boa, tive com ela agora em Brasília, tal, mas o Simas, porque eu tenho 18ª intenções. Eu quero ir fazer alguma coisa no Guaiana, porque é pertinho da Argentina e pertinho do Uruguai, e eu vou achar o máximo e ali comprar uma garrafinha de 750 ml do meu goró predileto. Pode ser Eita, tinto, Lelê. branco, rosé, pode ser o que for. Caxias conheço bem demais, porque já fui muitas vezes a Ah, Caxias mas se comprar for vinho. convidado, você volta. Voto, sou Por inclusive favor, cliente venha. cadastrado de lojas de Caxias que me entregam vinho nacional aqui em casa, pelo menos Que umas 4 delícia. lojas. Mas o meu abraço mais apertado hoje vai para a nossa querida Aline Floriano, nossa gestora, que é a pessoa que toca o rolê todo aqui para fazer isso se transformar efetivamente num podcast, porque na segunda-feira da semana passada a Aline se tornou mestre em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Então, Você sabe lindo que eu trabalho. também, na semana retrasada, né?
E não avisa ninguém. Então, um abraço para o Lamari também, que agora é o mestre Lamari. Em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela Unital. Boa. Com esse cabelinho branco, logo, logo eu vou chamar ele de Mestre dos Magos. Lamari, tu lembra, né, da minha relação com Taubaté? Taubaté? Tu sabe que a minha família, por parte de mãe, é toda de Taubaté, né? A minha mãe é de Taubaté. As minhas duas irmãs mais velhas nasceram em Taubaté. Eu só vim nascer no Rio Grande do Sul, assim, porque minha mãe veio grávida de 8 meses. Mas sua avó era de Taubaté? Minha família, por parte de mãe toda. Meu pai Você é aqui neta do da interior do Rio Grande velhinha do Sul. de Taubaté? Da velhinha. Da grávida. Minha mãe era grávida de Taubaté, não. Não era grávida? Não, grávida eu não conheço. Eu conheço a velhinha. A velhinha de Taubaté, Humberto, a grávida de Taubaté. Não, gente, por favor, Taubaté é uma lenda própria. Você sabe quem fez o Passei Unital? infância em Taubaté. Sabe quem fez o Unital, Humberto? É um tal de... Eu preciso, né? Comida boa, barata, a R$1. Estamos trabalhando. Geraldo Alckmin. Agora só fala a palavra final dele para eu fechar o programa. Qual a principal palavra dele? Qual que é? Gestão. Pessoal, com o apoio da Abel e do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos da homenageadíssima Aline Floriano, nós colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação política a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todo o Brasil. Beijo, Lamari. Até a próxima, meu querido. Beijo, tchau, me liga. Beijo, Marisol. Beijo imenso para vocês, que alegria estar com o mestre aí, Humberto, um beijo. Mestre Lamari, meu presidente, beijo, 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 beijo. Beijo.